Glória a Deus. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Isso está em João capítulo 8, versículo 7. Jesus traz a libertação para aquela mulher que foi pega em um ato de adultério. Jesus ele traz o favor e a graça para aquela mulher. Jesus mostra para aquela mulher que diante da lei ela estava condenada, porque a lei condena a prática do pecado. Mas a graça liberta, pois a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, a graça superabundou. A lei nunca pôde justificar alguém. O próprio Moisés, que foi aquele que primeiro recebeu a lei, foi o primeiro também a quebrá-la. Em Romanos capítulo 5, versículo de número 19, está escrito que por causa da desobediência de apenas um só homem, muitos foram feitos pecadores. E assim também pela obediência de muitos serão feitos justos. Mas a Bíblia diz que a lei opera a ira de Deus. Isso está em Romanos 4, versículo 15. Romanos 4, 15 está escrito: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. E nesse texto de João 8, fala sobre a mulher adúltera. Estava em pecado e naquele momento estava precisando do favor de Deus. Todos queriam apedrejá-la, até o próprio marido dela também estava ali, porque naquela época, para que uma pessoa fosse condenada a apedrejamento por conta do adultério, era necessário que o marido ele concedesse essa permissão. Você percebe que no texto do capítulo 8 de João, versículo de número 4, a Bíblia diz que eles põem ela no meio para condená-la. A Bíblia diz no versículo 6 que Jesus estava escrevendo com o dedo em terra. Por 2 vezes a Bíblia diz isso. No versículo 8 também, Jesus, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Algumas pessoas têm dúvida do que Jesus estava escrevendo na terra. Se você abrir a sua Bíblia lá em Jeremias 17, versículo 13, está escrito que o nome de todos aqueles que o abandonam seriam escritos no chão. Naquele momento Jesus estava escrevendo o nome dos acusadores daquela mulher, como sinal de que o Senhor estava naquele momento riscando o seu nome no chão, e que o nome deles seriam apagados. Mas Jesus naquele momento estava se lembrando daquela mulher. Aqueles homens que estavam ali com aquela mulher, eles se achavam melhores do que ela, se achavam mais perfeitos, mais santos do que aquela mulher. E Jesus agora volta a palavra para eles. A palavra de condenação que foi dada à mulher, Jesus agora direciona a mesma palavra a eles. Quando Jesus diz assim: olha, aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava dizendo: olha, vocês estão querendo condenar esta mulher porque ela pecou. E vocês? Tem algum pecado em vocês? Uma vez eu ouvi um grande homem de Deus dizer uma frase que me tocou bastante. Ele disse assim: não julgue alguém por pecar de maneira diferente que você. Então, enquanto eles estavam apontando para o ato daquela mulher, esperando receber de Jesus o aval que daria a condenação para ela, eles não estavam olhando para eles. A realidade é que Deus não quer que nós possamos olhar para nós mesmos, mas sim para o ato de obediência de Cristo na cruz, que nos faz justo pela fé. Esse ato de obediência de Cristo,
é o que nos faz justo. É o que nos faz viver em obediência também a Ele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, meus irmãos? Então, naquele momento, Jesus, através de uma frase, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. A Bíblia diz que todos agora começam a sair, dos mais velhos até os mais novos. Por quê? Porque eles reconheceram que estavam em pecados e viram o nome deles escrito lá na terra, no chão. E quando todos vão embora, aquela mulher está ali sozinha com o mestre. Jesus olha para ela e pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela disse: não, meu Senhor. E o Senhor Jesus agora diz: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Talvez se fosse eu ou você, no lugar de Jesus, teria falado: não peques mais. E aí eu não vou condenar você. Mas Jesus, para revelar a graça de Deus, a graça do Evangelho, ele diz: olha, eu primeiro não te condeno, agora vai e não peques mais. Primeiro Jesus, ele liberta aquela mulher da condenação. E depois Jesus dá liberdade para ela para não pecar mais. Você entende? A mesma medida que usamos para medir os outros, Deus usará para medir a nós. E nós não estamos mais debaixo de uma dispensação da lei. A lei não opera mais em nós, porque se a lei operasse em nós, nós estaríamos todos perdidos e condenados. Mas nós estamos debaixo de uma operação da graça, aonde a Bíblia diz, o Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então a graça é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Amém? Fique com essa palavra e que Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus.